no livro do profeta Daniel. Agradeço a Deus pela vida dos nossos introdutoras. Amém, Ju? Profeta Daniel. Quero justificar aqui a ausência da minha esposa hoje e do jovem Matias. Matias ontem amanheceu com conjuntivite. Eu levei ele ao médico, ele está há 3 dias de repouso em casa. Você imagine criança em casa, como que fica. Tem dias que minha esposa pede para eu dar uma voltinha com ele, porque a energia é muito grande, meu irmão. Então, o Matias está em casa com a Lia, está se recuperando. Queremos que a partir de amanhã ele já possa sair. Então, por isso, Lia ficou em casa. Daniel, capítulo 2. Deus tem falado comigo esses dias a respeito do nosso posicionamento como cristãos, como servos de Deus, diante da sociedade que estamos hoje, diante do tempo que estamos vivendo, diante da realidade que estão muitas vezes tentando impor sobre a nossa vida. E nada mais claro na palavra de Deus a respeito de pensamentos, a respeito de autoridade espiritual, do que olhar para a vida de Daniel. Quando olhamos para a vida do profeta Daniel, nós vemos alguém que entendeu qual era o seu propósito, o seu chamado no meio de uma geração. E precisamos da mesma forma entender qual é o propósito que Deus tem conosco hoje, no nosso tempo, no tempo que estamos vivendo, no tempo que estão tentando deturpar os valores da família, os valores do cristianismo, no tempo que estão tentando desconstruir, que é sinônimo de destruir, aquilo que foi estabelecido por Deus. Então precisamos olhar atentamente para esse tempo profético, que é o tempo de Daniel, e eu creio que o tempo que estamos vivendo hoje também seja um tempo profético, seja um momento profético para a igreja, um momento da igreja se posicionar e estar de pé e se colocar como resposta de Deus, ou entender qual é a resposta de Deus para essa geração. Então quero ler Daniel capítulo 2, dos versos 46 ao 48. Esses versos vão falar o momento em que Nabucodonosor adora a Deus. Versos 46 a 48 de Daniel 2 diz assim: Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe do Supremo de todos os sábios da Babilônia. Amém? Será que nós podemos... Eu vou repetir novamente o verso 48, que diz: Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. O título dessa mensagem é Escravo com mente de governador. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, por meio da Tua palavra. Nos orienta como igreja, como servos, como filhos de Deus, nos instruindo, Pai, acerca do futuro,
acerca do presente, acerca do tempo que estamos vivendo e acerca de como devemos agir diante das situações que nos apresentam todos os dias. Meu Pai, que a Tua igreja esteja firme num propósito, que a Tua igreja esteja cada vez mais sendo fiel à vocação a que foi chamada, que com certeza é pregar a Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. E amém. Queridos, ontem, ministrando a palavra de Deus, eu ministrei também no livro do profeta Daniel, num outro trecho, num outro texto. Mas entender o tempo de Daniel é muito importante para nós hoje. Entender o que Daniel fez e a forma como fez, nos mostra, nos dá uma prescrição de como muitas vezes devemos agir nessa sociedade que vivemos hoje. Antes nós precisamos entender que tempo era esse e que momento era esse que Daniel estava vivendo. Precisamos entender qual é a importância de Daniel e a importância desse profeta e do que Deus fez na vida dele, para que possamos entender como devemos agir e como devemos ser usados por Deus também na geração que estamos vivendo hoje, como filhos de Deus, como servos de Deus. Todos nós que um dia aceitamos a Jesus, hoje nós temos um espírito excelente, temos um espírito como o espírito de Daniel. A Bíblia diz que o espírito de Daniel era um espírito excelente, ele era um jovem diferente dos demais. Acredita-se que Daniel, quando chegou na Babilônia, tenha em torno de 17, 16 anos de idade. Um jovem. Mas que a palavra de Deus vai dizer no capítulo 1, que ele propôs no seu coração firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Não se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia. Mas para isso precisamos entender o que era a Babilônia. O que Babilônia representa, o que Babilônia significa, porque Babilônia é muito mais do que um lugar no mapa. Babilônia é muito mais do que uma civilização antiga que viveu no passado, na região onde hoje é o Iraque. Babilônia representa uma ideologia. Babilônia representa um pensamento, uma cultura. Uma cultura que era imposta principalmente pela força da espada, e que dominava o pensamento, dominava e impedia as pessoas de pensarem diferente. Babilônia representa isso. Entender que a Babilônia é muito mais do que uma simples ideia ou exposição, é importante para nós. Babilônia está localizado no mesmo lugar onde foi construído há um tempo passado a Torre de Babel, na região da Mesopotâmia. Mesopotâmia significa região do Meso, ou seja, a região entre dois rios, Rio Tigre e Eufrates. Então essa região era uma região propícia para o crescimento de civilizações, uma região que era banhada no deserto por dois rios, e onde esses rios subiam e tinham as suas altas e baixas, e propiciava que em volta fosse um lugar fértil, fosse um lugar em que pudesse se plantar, pudesse criar animais. E foi justamente nessa região, na região da Mesopotâmia, que surgiu o primeiro ditador na face da terra, que lá no livro de Gênesis vai dizer que era Nimrod, perito caçador diante de Deus, que lutava contra Deus. O primeiro homem que tentou juntar pessoas em prol de um único propósito, o propósito de construir uma torre para chegar até a presença de Deus. Em suma, o que eles queriam era
chegar a ser Deus por meios próprios.